Senhoras e senhores, sejam muitíssimo bem-vindos à Rota do Gestor Especialista, a nossa primeira aula, o ponto de partida. E hoje você vai aprender, passinho por passinho, como fechar contratos de alto valor e atrair definitivamente clientes que reconhecem o seu trabalho como um verdadeiro gestor de projetos especialista. Antes de eu me aprofundar no conteúdo, eu preciso te alertar. O mercado digital não reconhece quem não se posiciona. Se você não se posiciona, você é visto apenas como mais um executor de tarefas, apenas como mais um assistente, apenas como alguém que está no operacional delegando uma simples tarefa. E definitivamente, o gestor de projetos especialista é muito mais do que alguém que sobe uma tarefa numa ferramenta. Eu quero mostrar um caminho para vocês que vai transformar a sua carreira aqui no mercado digital. Eu quero que vocês entendam que a partir do momento que você se especializa, você se torna alguém que é reconhecido, alguém que é indispensável dentro de uma empresa, dentro do mercado digital. Quando você se torna, de fato, um gestor especialista, você consegue fechar contratos de alto valor e construir uma carreira sólida e muito mais, ser disputado pelas empresas. E eu posso provar isso para vocês. Eu posso provar isso para vocês. A rota não é para você que está aqui para um template, um hackzinho, uma estratégia para você implementar numa semana. Não. A rota é para você que cansou do improviso e, a partir de agora, você vai vender a sua expertise como gestor de projetos especialista e se profissionalizar. Diferentemente de muitos que entram no mercado querendo apenas visando dinheiro, visando lucro, não que isso não seja importante, é muito importante. Inclusive, essa aula possui isso, como vocês vão captar, negociar e fechar contratos com clientes de alto valor sem lotar a sua agenda. No entanto, vocês precisam entregar aquilo que prometeu. Isso se conecta muito com a próxima aula, que vai ficar disponível para vocês no dia seguinte. O mercado, preste atenção, coloca o telefone no mudo, no modo avião, preste atenção no que eu vou falar. O mercado não quer simplesmente alguém que saiba determinado conteúdo técnico. Você precisa se tornar um especialista. Veja bem, nós temos parcerias com a Portus. A Portus, ela é referência no mercado digital em fazer conexões entre profissionais e empresas. E a Portus é dentro da nossa comunidade, onde a gente recebe diversas vagas. Toda semana a gente recebe uma, duas, três vagas de gestores de projetos, seja júnior, pleno, sênior. Eu peguei uma delas e trouxe aqui como exemplo para vocês. Presencial, júnior, PJ, em São Paulo, Barueri. De 7 mil a 9 mil reais. Veja bem, olha os diferenciais que essa vaga exige. Experiência em empresas de educação, consultoria em negócios digitais e vivência em lançamentos e eventos. Veja esse outro exemplo. O Fernando, no meu direct. Eu recebo tanto vagas lá na nossa comunidade, como também especialistas que vêm direto no meu perfil do Instagram. Nath, preciso de indicação de um gestor de projetos ou até mesmo preferência de uma gestora de projetos para entrar comigo numa operação high ticket. Preciso de alguém com background para a parte comercial, entenda também de funis de venda. Vocês entendem? Não é simplesmente saber gerenciar um projeto, saber padronizar um processo. Isso é importante? Muito, claro. Inclusive na trilha de capacitação técnica, você vai desenvolver todas essas habilidades gerenciais. No entanto, dentro do mercado digital, se você não se especializa, se você não domina os processos desse projeto, você é visto apenas como mais um executor. Alguém que vai cobrar o time. E, definitivamente, um gestor especialista não é isso. Ele é muito mais do que isso. Agora eu tenho um questionamento. Você sabe a diferença? Qual é a diferença daquela pessoa que tem resultado para aquela que não tem resultado? Todos começaram, todos os especialistas, todos os gestores, todos os nossos alunos que hoje faturam muito bem, 5, 10, 20 ou até mais, eles começaram do zero. Todos eles. Mas qual é a diferença? O que faz uma pessoa que começou do zero ter resultado hoje para alguém que está estagnado há muito tempo? Um gestor especialista, ele não precisa de dezenas de clientes. Eu não quero que você fature 10 mil, 15 mil por mês atendendo muitos clientes, ficando doente, tendo burnout. Eu não quero. Pelo contrário. Eu quero que você tenha um posicionamento claro, saiba como construir uma proposta high ticket, negociar e fechar com esse cliente. Eu quero que você tenha um, dois, no máximo dois clientes que vai te pagar 5, 7, 10 mil reais e que você avance para consultorias. Que você crie uma escada de valor de serviços e consultorias. Que você faça o seu cliente crescer, mas você também. Não é simplesmente fechar clientes. Isso é a parte mais fácil. Acredite em mim. E eu posso provar. Eu com certeza posso provar. Essa aqui é uma das nossas alunas. Uma das nossas alunas dos sonhos. A Ju. Ela fala que eu sou a Nath Luz, né? E aqui no depoimento, ela fala que ela é suspeita em falar. E a principal transformação foi aprender a gerenciar projetos de ponta a ponta,
especialização técnica, importante, viu? Com escopos claros, processos bem definidos, e isso me permitiu estruturar o meu primeiro projeto de consultoria e, a partir dele, criar uma esteira de serviços, onde ela tem clientes fixos e hoje ela também tem consultorias, que fatura de 10 a 12 mil por mês, em média. Vocês compreendem que não é simplesmente um servicinho, um prestador de serviço? Um gestor de projetos especialista do conhecimento técnico até a especialização, a construção de posicionamento e oferta. Eu quero que você seja visto como uma empresa de verdade, que você se posicione da forma correta. Semelhante atrai semelhante. Então, para você querer fechar com um cliente que vai te pagar bem, você precisa se tornar esse profissional que é bem pago. E como que você faz isso? Qual é o caminho, Nath? Ela tomou a decisão. Você não precisa ter todas as respostas, mas você precisa tomar a decisão de querer se profissionalizar, de querer se capacitar. E, por fim, se especializar. Ela também estava insegura. Ela também começou do zero. Ela não chegou no mercado digital sabendo o que postar no perfil do Instagram, sabendo o que colocar na bio, sabendo o que conteúdo fazer, sabendo o que falar numa reunião de venda. Ela permaneceu. Ela repetiu. E eu sei que muitos de vocês começam inseguros e você vai adquirindo essa confiança com o tempo. Vocês precisam se movimentar. Ela só conseguiu fechar esses contratos quando organizou o seu posicionamento e deixou de oferecer serviços soltos. Eu recebo muitos alunos dentro da formação. Ah, faço gestão de projetos. Tá, mas seja específico. Você contrata, você padroniza processos, você gerencia projetos de funil de venda, de lançamento. No que você é especialista? Isso precisa estar claro na hora de você negociar com o cliente, saber conduzir essa reunião e saber criar essas ofertas. Fiquem tranquilos que hoje vocês terão acesso a tudo isso. E eu falei, né? Passinho por passinho. Vocês vão receber. No final dessa aula, a gente vai liberar no grupo um sistema onde você vai conseguir implementar tudo que eu tô falando aqui, passinho por passinho. Você só precisa executar. Seguinte, o inimigo, e eu trago isso aqui com propriedade, porque eu escuto de vocês. Nath, esse cliente existe, o que que ele come? O que que ele faz? Eu não consigo achar esse potencial cliente. Eu já vou mostrar para vocês, dentro do material, inclusive, aonde está esse cliente e o que que vocês estão fazendo de errado. O inimigo não é o mercado. O inimigo não é o cliente. E também não é você. O que falta é compreensão, lapidação, processo e método. E eu sou suspeita para falar. Eu entrego isso para vocês. Não saber quem é o seu cliente ideal. Como é que você vai... Vamos dar um exemplo aqui, sair da caixinha. Vamos dar um exemplo de um gestor de tráfego. Um gestor de tráfego pago. Ele é especialista em gestão para e-commerce. E ele está ali no perfil do Instagram, prospectando diversos clientes. E eu entro no perfil dessa pessoa, tá ali. O que é um CTR? Anúncio para X. Eu entro no perfil dele, eu não sinto vontade de ficar ali, porque ele não está conversando comigo. Diferentemente de eu entrar no perfil de um gestor de tráfego, onde ele vai falar assim, ó, esses são os melhores anúncios para aumentar o ticket médio da sua e-commerce. Como aumentar o checkout da sua loja online. Entende? Como é que você quer atrair um cliente high ticket se você não se comunica para ele? Como que você quer colher banana se você está plantando maçã? Como que você quer fechar uma venda numa reunião estratégica se você não tem uma proposta, se você não tem um PDF, se você não tem uma oferta bem construída? Não vai dar certo. O mercado digital está cada vez mais refinado e adeus. Porque a porta de entrada é absurda. Qualquer pessoa pode dizer que é qualquer coisa aqui dentro. Mas e entregar aquilo que prometeu? E numa reunião, será que ela vai saber negociar da forma coerente? A verdade vende. Então fique bom no que você faz. Tenha uma oferta bem estruturada. Tenha um processo de excelência que vai dar certo. E eu vou entregar isso aqui para vocês. Eu só preciso que você execute. Combinado? Combinado, senhoras e senhores? Eu vou te entregar um mapa estratégico para fechar esses contratos high ticket. E eu digo, esses não, eu quero pelo menos um. Pelo menos um. Se você implementar o desafio, o presente que eu vou liberar para vocês, em 7 dias, você consegue estar fazendo uma reunião de venda. 7 dias. Eu não tô falando da boca para fora, pode bater na minha porta. A gente tem prova real disso, dos nossos alunos, dos meus clientes de consultoria. Prontos? Recapitulando. Hoje você vai ter acesso à aula 1, ponto de partida. Aula 2, a travessia, que é a fidelização e especialização desse cliente, porque, como eu falei, não gerar, você precisa entregar. E aqui é um ponto importante quando o assunto é high ticket. Fechar um potencial cliente é fácil. O mais difícil é você manter. Acredita em mim. Quando você domina essa primeira etapa aqui de fechar, de se posicionar, de entrar numa reunião e se sentir seguro, o próximo passo é você se especializar. Eu sei que para muitos de vocês, a grande maioria inclusive, o mais difícil é fechar e encontrar esse cliente. Mas é porque você não tem o processo, você não tem um método. Isso eu vou te entregar, fica tranquilo. E por último, a aula 3, que é o destino final. A aula e faturamento. Não somente de serviços, mas de consultorias. Qual é o momento de criar essa consultoria? Como transformar a sua habilidade de gestão em uma consultoria high ticket? Como deixar de se posicionar apenas como um prestador de serviço para um consultor? Nós vamos falar sobre isso na nossa aula 3, ok? Só para reforçar, recados importantíssimos. Essa aula que você está vai ficar disponível por 24 horas.
Então, eu tô avisando. Eu tô avisando que eu tô entregando conteúdo que é pago. Veja bem. Material complementar que eu vou compartilhar com vocês daqui a pouco vai ser enviado no grupo após a aula. E, por último, e não menos importante, a formação abre no dia 9/10, às 9 horas da manhã, com os nossos bônus para os mais primeiros, para os mais comprometidos. Eu gosto de honrar aqueles que tomam a decisão, ok? Agora eu vou compartilhar minha tela, onde nós vamos da teoria à prática dentro do Notion, que é de fato o sistema de implementação para que vocês de fato entendam todo o processo de se posicionar, de negociar, de conduzir essa reunião e fechar com esse cliente. Vamos lá? Sejam muito bem-vindos à sua jornada de implementação, que é o nosso primeiro passo da rota, onde você vai aprender a fechar contratos de alto valor, atraindo definitivamente clientes que reconhecem seu trabalho e vão te pagar pelo posicionamento de um verdadeiro gestor de projetos especialista. Vamos lá. Eu preciso trazer um pouco de conteúdo, que a gente se aprofunda muito mais sobre tudo isso que eu vou mostrar aqui para vocês dentro da formação. Só que eu não sei dar uma aula gratuita e ficar aqui falando qualquer coisa, somente conteúdo teórico, teórico. Eu acredito que 70% é de execução e 30% de teoria. Então, eu fiz uma abertura ali para vocês, elevei o nível de consciência de vocês com relação ao mercado, com relação à importância de vocês se posicionarem e de se especializarem. Agora eu quero que vocês executem, ok? Veja bem, quando o assunto é posicionamento, o que vem na cabeça de vocês? O que é posicionamento para você? Posicionamento nada mais é do que o sentimento que você gera no seu cliente. Até quando você não está se posicionando, você está se posicionando. Se eu entrar agora no seu perfil do Instagram, se eu entrar no LinkedIn, se eu entrar agora nos seus stories, qual é o sentimento que você vai me gerar? Nossa, essa pessoa me passa profissionalismo. Vou marcar uma reunião com ela. Nossa, umas fotos aleatórias de comida, de gato, cachorro, papagaio. Não tem nenhum conteúdo ali que tá dizendo que ela pode resolver o meu problema? Não, não gostei não. Ou você atrai e essa pessoa permanece, ou você atrai e repele essa pessoa. Então é sua responsabilidade se posicionar para aquele cliente. Só que quando o assunto é posicionamento, primeira parte, tá? Posicionamento é sobre o sentimento que você gera naquela pessoa, sobre a cadeira que você está sentando no mercado, ok? Eu tenho uma aula de 20 minutos só para falar de posicionamento, mas eu quero ser prática aqui com vocês. Existem dois tipos de posicionamento. Um posicionamento que eu chamo, isso é método autoral meu, Natália. Se você vê alguém falando sobre isso, você fala comigo. Minha advogada é mestre em bater porta de pessoas que tentam copiar nossa metodologia. Posicionamento da porta para dentro e existe posicionamento da porta para dentro e porta para fora. O que que é isso, Nath? Bom, o posicionamento da porta para dentro é o que ninguém está vendo. Ninguém está vendo. Da porta para dentro do seu negócio. Que é quando a gente fala do que você faz, quais são as suas experiências, a sua expertise. Quem é o seu cliente high ticket? Como que você definiu ele? O que que ele faz? Qual é o momento de negócio dele? Qual é o faturamento da empresa dele? Quantos colaboradores existem atualmente no negócio dele? A criação da sua proposta. Quais são seus entregáveis? Quais são as suas ofertas? Você entregando ABC é X e você entregando ABC é Y. Isso está estruturado, só que na grande maioria das vezes as pessoas não estão vendo. Então, antes de você pensar em criar conteúdo no Instagram, você precisa ter clareza do que você faz, para quem você faz e como você faz. Senão você está perdendo seu tempo. Posicionamento é sobre clareza. Quem é meu cliente ideal? Qual é o problema dele e como eu vou resolver esse problema dele? Se você não sabe essas respostas, você está perdendo tempo criando conteúdo no Seja você especialista, empreendedor, profissional de carreira, prestador de serviço, não importa. Se você é prestador de serviço e a diferença de um especialista são o seu modelo de negócio, porque você precisa ser profissional, mesmo sendo um prestador de serviço. Ok? Então, o posicionamento da porta para dentro é o que ninguém está vendo, mas ele é de suma importância para que você produza conteúdo. Essa estrutura, que eu digo que é a ponta do iceberg, é o que está todo mundo vendo, o seu perfil do Instagram. Só que por trás da porta para dentro tem toda essa estrutura que você precisa construir. E a ponta do iceberg, que é o que todo mundo está vendo, da porta para fora, é de fato o que você precisa mostrar. Aqui, na verdade, é o que você mostra. É o que as pessoas estão vendo. Exemplo, a foto do seu perfil do Instagram, a sua bio, seus destaques. Tem um formulário no link da bio? Tem um WhatsApp para a pessoa entrar em contato com você? Quais são os conteúdos que tem no seu perfil hoje? Como funciona o meu trabalho? Como eu funciono o meu serviço? Existe isso, a inteligência artificial do Zoom? Existe isso no seu perfil hoje? Se não, você vai mudar esse cenário a partir de agora. Ok? Então você vai seguir exatamente nesse processo. A gente tem um processo que você vai construir seu posicionamento da porta para dentro e posteriormente o seu posicionamento da porta para fora. Isso está pronto? Isso está estruturado? A partir desse momento, você começa a prospectar clientes, a negociar clientes. Dentro da nossa comunidade, aqui, tem pessoas que nem têm no Instagram.
mas eles possuem isso daqui, ó. Deixa eu reduzir aqui a minha tela para não cortar o conteúdo para vocês. Eles possuem isso daqui, uma oferta clara, uma proposta de valor. Porque dentro da comunidade é compartilhada muitas vagas, como da Portos, por exemplo. E também tem o nosso GHV Talent, que é nosso próprio time atrai clientes tanto para serviços como para consultorias. Então, o cliente confia na nossa metodologia, entra ali numa reunião com um dos nossos gestores e fecha. Porque um cliente high ticket, ele não tá nem aí porque você está postando nos stories. Ele quer saber se você resolve o problema dele. Cliente high ticket. Um empresário, ele não tem tempo para ficar vendo ali seus stories o dia inteiro. Calma, a gente vai falar sobre isso, tá? Então, depois que você estruturou o seu posicionamento da porta para dentro e o posicionamento da porta para fora, é o momento de você prospectar. Dentro da nossa comunidade, você tem a prospecção. Tem vários funis, tá? Que eu vou te dar de presente um dos funis que nós temos lá, que é o funil do desafio do gestor 10K. São 7 dias para você implementar, conduzir e fechar com esse cliente. Nath, eu quero muito entrar na formação, mas eu não tenho dinheiro agora. Quebrei essa objeção agora aqui para você. Se você implementar esse desafio em 7 dias, do jeitinho que tá aqui, e você não tem resultado, eu te dou 50%. Podem bater lá na minha porta. O desafio do gestor 10K é um dos melhores funis para você negociar, para você prospectar clientes, tá? Eu vou entrar daqui a pouco. Por último, vou explicar um pouco aqui sobre o desafio e você vai solicitar o desafio. Você vai ter acesso à nossa área de membros, acesso às aulas do desafio por 7 dias. A gente nem compartilhou isso com vocês. Então é só realmente para quem está comprometido, para quem está assistindo essa aula. Eu não quero 100 alunos dentro da formação, de verdade. Eu não tenho só a formação. Eu presto consultorias. A gente tem 2 frentes hoje, 2 negócios, graças a Deus, que tem muitas vidas. Eu quero poucas pessoas, porém pessoas comprometidas. Assim como eu quero que você tenha poucos clientes, porém clientes que valorizam o seu trabalho e que te paguem bem. Ok? Então, estou fazendo um overview aqui do nosso material e agora eu vou me aprofundar em cada uma dessas ferramentas para que você consiga executar e implementar. Ok? Então, vou beber um pouco de água. Aqui, ó. Matriz de autoralidade do gestor. Eu vou clicar essa e nós vamos ser direcionados para a sua matriz. O que é a matriz, Nath? Autoridade. Quem é você? Lembra que eu falei que posicionamento é sobre a cadeira que você está sentando? E o que fez você sentar nessa cadeira? Qual é a autoridade? Qual é o conhecimento? Quais são as suas experiências para fazer com que você hoje se torne gestor? Ou que você está começando do zero? Não importa. Quais foram as suas experiências dentro e fora do mercado digital? O primeiro passo não é olhando para fora. Não é olhando para o seu cliente. É olhando para você. É olhando para dentro. Esse é o melhor caminho para você se destacar e se conectar com o seu cliente. Dentro da formação, eu falo sobre a minha história. Eu garanto que você já conhece, mas se você não sabe, eu já tive uma agência de gestão de tráfego e foi numa agência de gestão de tráfego que eu desenvolvi minha maior expertise, que é gerenciar pessoas. A gente tinha mais de 20 a 25 clientes ativos, 8 gestores de tráfego e o negócio era doido. Mas foi ali que eu me desenvolvi. Depois abri a minha agência de coprodução, fui estrategista, sou até hoje, mas a minha maior expertise, meu maior amor é gerenciar pessoas e projetos, gerenciar o negócio como um todo. Isso reflete no que eu vendo hoje. Isso reflete no meu método. Então, se hoje você está começando do zero, ainda não tem a habilidade e a capacidade de criar uma consultoria, por exemplo, você precisa se desenvolver, você precisa entregar, você precisa começar. Eu só estruturei a formação porque lá atrás eu fiquei 4 anos gerenciando projetos. Faculdade de administração, contabilidade, livros. Então, qual é o seu background? Qual é a sua bagagem? Você precisa trazer isso para cá, tá? Você vai listar conhecimentos, aqui ó, você vai abrir essa página e você vai trazer para cá, tá? Você vai listar conhecimentos, incluindo cursos, formações e outros. Resultados. Depois você vai listar quais seus principais resultados. E lembrando que resultados não é elogio, ok? Resultado é o que você já gerou de valor, tanto para você quanto para os seus clientes. E que eles podem ser verificados. Exemplo, Nath, faturei 12 mil essa semana com consultoria. Print. Elogio. Nath, eu gosto tanto de você, a sua metodologia é tão legal. É importante? É de suma importância? É. Mas qual foi a transformação real que a minha metodologia causou na vida do meu aluno? Então, isso precisa estar claro aqui, tá? E não se preocupe, se você está começando do zero, traz para cá. Eu fiz faculdade disso. Eu, quando era adolescente, eu participava de programas, de treinamentos, onde eu ia liderar. Eu sempre gostei de organizar. Você vai trazer para cá, não importa. Que lá na frente, na hora de construir sua oferta, tudo vai fazer sentido, tá? Experiência. Você vai listar suas principais experiências profissionais e pessoais. História. As suas premissas. O que são premissas? É aquilo que você acredita, aquilo que você não acredita. O que sustenta o seu posicionamento? O que você realmente não é esse caminho aqui que eu acredito que seja o certo? Não, isso aqui eu não concordo no mercado. Então aqui tem até o framework para ajudar vocês, tá? Quais são os seus inimigos? O que é isso? Eu, por exemplo, agenda lotada. Toma isso aqui que você vai lotar a sua agenda. Deus me livre. Deus me livre. Eu não quero que você lote a sua agenda. Eu quero que você tenha liberdade de agenda para poder cuidar de você, cuidar da sua família, cuidar do seu filho e ainda assim ganhar bem.
Fazer bem feito, ok? A partir das informações contidas no raio-x de autoridade do gestor, você vai listar ideias do que você sente apto para entregar, tanto de serviços como de consultorias. Ah, Nath, eu coloquei aqui, já tive experiência com projetos, mas eu ainda me sinto insegura. Coloque aqui. Que você vai saber o que você precisa aperfeiçoar lá na frente, ou até mesmo dentro da formação. Ok? Voltando. Matriz de autoridade do gestor, aí você vai dar um check e vai seguir. Definição do cliente high ticket. Primeiro ponto, eu vou me aprofundar um pouco aqui nesse conteúdo. Olha bem para esse desenho. Tá olhando? Tá prestando atenção? Quando a gente fala de cliente high ticket, nós estamos observando que a maioria das empresas que estão no mercado digital, elas estão nadando em cardumes como sardinha. Elas são pequenas, previsíveis e sem caixa especialista. A grande maioria das empresas. Porém, os tubarões sabem o valor de um gestor. Eles não nadam em quantidade em cardume, mas eles comandam um oceano. Eu trouxe essa analogia aqui para vocês para ficar muito claro que o cliente high ticket ele não está na esquina. Você não precisa de volume, você precisa de qualidade, você precisa de preço. Não é qualquer tipo de cliente. Ah, R$ 1.000, 1.500. Que não tem consciência, que não tem maturidade do negócio, que não tem já uma individualidade. Quando a gente fala de gestor de projetos, nós estamos falando de um profissional que gerencia um time. Então, se você vai entrar numa empresa que ela, sei lá, tem 2 colaboradores, já sei que ela vai me pagar pouco, porque ela não tem estrutura de negócio. Por isso que muitas assistentes virtuais migram da assistência para a gestão. Porque um dos primeiros cargos, quando a empresa está crescendo, é uma assistente virtual, que ela acaba executando algumas funções do cargo de gestor, como subir uma demanda, por exemplo. Mas ter liderança, gerenciar um time, somente uma pessoa que desenvolveu a habilidade de gestão. E a gente está falando de um gestor de projetos, ok? Então, o cliente high ticket, ele está nessa posição. Ele já tem um negócio estruturado, ele tem, no mínimo, ali, de 5, 8, 10 pessoas. Ele já tem uma oferta validada, ele já tem um produto que está ativo. Ou é uma empresa que está em ascensão. Ou é uma empresa que já validou uma oferta e precisa escalar. Então, vai ser muito do momento do cliente e o seu momento. Se você é uma pessoa que está começando do zero, por exemplo, você vai se conectar com esse cliente que está crescendo também. Se você é um gestor júnior, ele vai te pagar ali um salário de R$ 1.500 a R$ 2.000 porque ele está crescendo também, assim como você. Então, a gente precisa ser congruente. Se você não tem experiência, se você está começando do zero, se você vai entrar na formação ainda para desenvolver habilidades técnicas, você precisa captar clientes de acordo com a sua capacidade técnica, emocional e comportamental. Certo? Então, eu fiz uma breve introdução. Dentro da formação, a gente também se aprofunda um pouco mais sobre quem é o seu cliente high ticket, o que ele come, o que ele veste. Só que aqui, o mais importante eu já entreguei para vocês. Aqui embaixo, que é a ferramenta do ICP, você vai trazer para cá quais são os critérios diretos e indiretos desse cliente. Ou seja, o que eu vejo, que são os critérios diretos, e os critérios indiretos é o que eu não vejo, da porta para dentro. Exemplo, faturamento. Qual é o faturamento desse cliente? Ele fatura de 50 a 100 por mês? Já tem um time de mais de 8 pessoas? Não, Nath, eu quero um time no mínimo ali 4 pessoas porque eu sou júnior. Não, Nath, eu sou sênior, pleno. Eu quero entrar no negócio onde ele tem uma estrutura maior porque eu sei que ele vai me pagar mais. Ele já fez lançamento? Já tem mentorias no negócio? Não, eu quero alguém que foque em mentorias porque eu tenho muito conhecimento em funis. Então aqui você precisa trazer os critérios de momento de negócio. E se você diz que essa pessoa fatura R$ 10.000 por mês, que ela fatura 15, R$ 20.000 por mês, ela não vai te pagar R$ 5.000. Não é nem porque ela não quer, mas é porque ela não tem caixa. Ela precisa ainda criar fluxo de caixa para depois, ela está formando ainda pessoas de marketing, formando time comercial. Depois ela vai sair do operacional. É um momento progressivo que todo negócio passa. Não é porque ela não quer. Às vezes ela não quer também. Às vezes a pessoa fatura, lucra e bota o dinheiro todo no bolso. Mas a gente não está falando desse cliente aqui, tá? E que tem muito a ver com os critérios indiretos, que é a mentalidade de construção de negócio. Sabe que não escala sem gestão. Ela não sabe do seu produto, ela não sabe do seu serviço, mas ela entende da solução, da consciência. Então você vai trazer para cá. Eu trouxe aqui alguns exemplos, mas é muito importante que você coloque os seus. Não, Nath, se ela já fatura R$ 30.000 ali por mês, para mim, eu já sei que ela vai conseguir me pagar R$ 2.000, por exemplo, porque eu sou um gestor que está iniciando. Ok, você vai trazer os seus critérios para cá, tá? Análise do cliente high ticket. O que é isso? Você vai dar uma nota. Você vai colocar para cá a nota do cliente, tá? E você vai ter uma média. Se a média for abaixo de 7, você não deve fechar com esse cliente, ou então não é o cliente que você deve desenvolver aqui. E cliente high ticket não é sobre o cliente atual que você tem hoje, ou o que você acha que vai te pagar bem. Não, cliente high ticket é o cliente que tem fluxo de caixa e um negócio mais estruturado. O momento de negócio dele é mais elevado. Então você vai trazer para cá e dar uma nota para essa análise do expert. Faturamento, número de pessoas do time, capacidade de geração de resultado. A expert é boa, ela sabe se comunicar bem, o produto dela realmente gera resultado para as pessoas.
Por quê? Se você entra num negócio que você vê que a especialista não é boa, o produto dela não gera resultado, dificilmente você vai conseguir permanecer nesse negócio. Porque ele vai quebrar. Uma hora ou outra ele vai quebrar. Então você precisa ter essa análise crítica, não fechar na emoção, tá? A oratória, facilidade em criar conteúdo. Então aqui tem critérios que você vai analisar. Ela é uma boa vendedora, ela é uma boa professora. Você vai analisar esse cliente, ok? Quem manda aqui no jogo é você nesse momento, tá? Porque aí você escolhe quem essa pessoa decide e depois você se posiciona para ela. Descrição desse cliente, o que que é isso? Ponto A, onde esse cliente está agora? Ele tem uma empresa de 4 pessoas, ela já tem uma mentoria, uma consultoria, ela já rodou um lançamento, ela está precisando sair do operacional, ela já contratou um design, um tráfego. Você vai descrever o momento de negócio dessa pessoa, ok? E o ponto B, qual é a transformação de vida desse cliente? De vida. Aqui embaixo, qual é a transformação de negócio? Então aqui tem várias perguntas que você vai trazer as suas respostas para que você tenha clareza de quem é esse cliente e também de quem não é esse cliente. Vai bater alguém na sua porta, que está desesperado, que é desorganizado, ou que não reconhece a sua habilidade como gestor especialista, eu não quero esse cliente. O seu posicionamento como especialista começa agora, dizendo não para aquilo que não faz mais sentido para você, ok? Bom, aqui embaixo tem a tabela dos 3Ds dos tubarões que nós desenvolvemos dentro da formação, e você vai trazer para cá dores, dúvidas, desejos. Aqui, por exemplo, tá os 3Ds de gestores. Falta de direcionamento, ansiedade, me sinto perdida, tenho muitos clientes que me pagam pouco. Já tem muitos clientes, já faturo 10 mil por mês, mas com muitos clientes, você pode se identificar com algumas dessas dores, com algumas dessas dúvidas e com alguns desses desejos. Porque aqui é a tabela dos 3Ds, deixa eu abrir aqui essa página para ficar melhor para vocês. Você vai trazer para cá, você vai novo e vai escrever aqui, ó. Ok? Dores, ser referência na minha área. Desejos, ter poucos clientes pagando acima da média. Então aqui são os 3Ds do gestor. Aqui você vai colocar os 3Ds do seu cliente que você está mapeando. Ok? Bom, seguindo, aqui são alguns ganchos do posicionamento linha reta. Seguinte, posicionamento linha reta. Como transformar o seu conhecimento de gestor em uma consultoria high ticket e dobrar o seu faturamento de 10 para 20 mil por mês? Esse gancho aqui é para um gestor que já fatura 10 mil por mês, certo? Ou seja, eu estou atraindo quem é gestor que já fatura 10 mil por mês e pode entrar numa mentoria comigo. Diferentemente da linha torta. Como fechar o seu primeiro cliente como gestor de projetos? Eu consigo adaptar o cliente high ticket até para um prestador de serviço, até para uma social media. Gestor de tráfego, linha reta. Como virar um empresário no mercado de gestão de tráfego e montar a sua agência que fatura 100 mil por mês? Eu estou atraindo quem já é gestor de tráfego, quem já fatura e quer montar uma agência que fature 100 mil por mês. Diferentemente de uma linha torta. Aprenda a profissão que te permite ganhar 5 mil por mês trabalhando com anúncios online. Vocês estão entendendo? E aqui eu estou pincelando, gente, para vocês, porque, de fato, a gente tem um módulo inteiro dentro da formação sobre isso. Mas eu tenho certeza que vocês estão entendendo. Quem é o cliente high ticket? É o cliente high ticket. Primeiro critério: condição financeira para pagar. Nível de consciência elevado do mercado. Já tem estrutura e já tem time. Isso no contexto de um gestor de projetos. Ok? Então aqui, ó, eu quero que você traga exemplos de ganchos que vai se conectar com o seu cliente que você está desenhando. Exemplo: rotina de comercial que todo negócio de mentoria precisa ter. Caramba, eu tô falando com alguém que já tem um negócio de mentoria. Como desdobrar sua meta de 100 mil por mês em funis de venda em X passos? Como desdobrar sua meta? Alguém que tem uma meta de 100 mil por mês não é alguém que está faturando 10. Que aí seria uma meta totalmente uma discrepância. Alguém que quer faturar 100 mil por mês, no mínimo já fatura 50. Pega esse insight. Olha a forma que você está se comunicando. Olha a forma que você está criando conteúdo nos stories, conteúdo no feed. Presta atenção nisso aqui. Não é a roupa, não é a taça, não é o batom. Isso é brand. É importante? Muito, muito importante. Mas se eu tô falando com uma linha torta e bem produzida, não tá adiantando de nada. Porque a minha comunicação vai ser o fator decisivo. Por mais que o meu visual é o que a pessoa olha primeiro. Mas o que eu tô falando, a minha oferta, a minha proposta, na hora de eu conduzir uma reunião, isso é o meu diferencial. Ok? Cliente high ticket, gaste tempo estruturando de vocês. Risca tudo que você tem agora, risca tudo que você sabe sobre o cliente ideal e foca nisso daqui. Vambora? Bom, dei check na minha matriz, dei check na minha definição de cliente high ticket. Agora, nós vamos para a criação de propostas e ofertas. Eu vou clicar aqui e vou explicar para vocês também. Diferença de proposta e oferta. Presta atenção. Presta muita atenção. Quando a gente fala de proposta, nós estamos falando, proposta, nós estamos falando, deixa eu aumentar aqui. Primeira coisa que você precisa saber sobre proposta. Ela não é um PDF bonito ou um preço solto. É a tradução estratégica de valor que você entrega. Ela precisa mostrar com clareza o problema que você resolve e o resultado que o cliente terá investindo em você. O que uma boa proposta deve ter, Nath?
Diagnóstico da dor real do cliente sem ser genérico. Você não pode ser igual a todo mundo. Uma solução estruturada. O que será feito sem excessos, mas detalhes. Benefícios tangíveis. O que que ele ganha em tempo, dinheiro, clareza, crescimento. O que que você vai economizar no negócio dele? Porque não existe um profissional caro ou barato. Existe um profissional que gera resultado e ele é bem pago por isso. E o profissional que ele está sendo bem pago, mas ele não gera resultado. Eu posso pagar 5 mil reais para um gestor. Opa! Eu posso pagar 5 mil reais para um gestor de projetos que ele lidera, que ele me traz estratégia, que ele implementa projetos de funis de venda, que me dá resultado. E eu posso pagar 2 mil reais para um gestor de projetos e ele não fazer nem 10% daquilo que eu estou pedindo para ele. Esse de 2 mil reais vai sair muito mais caro do que o de 5 mil. Porque não é sobre preço, é sobre o valor que aquele profissional gera no meu negócio. Volta, escuta de novo o que eu acabei de falar para vocês. Investimento posicionado como oportunidade e não custo. Foi exatamente o que eu acabei de falar. E o que é oferta, Nath? Oferta, se a proposta é o porquê, a oferta é o como. Uma oferta high ticket é a construção de entregáveis certos, organizados de forma estratégica, que garante desejo imediato no seu cliente. Ela deve ser composta por entregáveis claros e bem feitos, sem enrolação. O menos é mais, gente. Cuidado com o chat GPT, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Cuidado. Use o chat GPT para potencializar, não para criar tudo para você. Você precisa ser coerente e sincero com aquilo que você está entregando. E o menos é mais. Acesso a níveis diferenciado. Quanto mais acesso a você, mais premium oferta ela se torna. Isso aqui é tanto para serviços como para consultorias. O assunto consultorias, na aula 3. Fiquem tranquilos. Formatos complementares. Serviços, consultorias, aulas, ferramentas, workshop. E escalonamento inteligente de ofertas. Plano básico, plano premium. Quanto mais entregáveis, quanto mais acesso a você, mais caro é o investimento. Eu vou mostrar, vocês vão ganhar aqui de presente um template de uma proposta e vocês vão, de fato, entender como criar essa proposta, tá? Serviço recorrente. Você faz pelo cliente, ok? Melhoria contínua, previsível, recorrente. Você está ali constantemente no seu negócio, no negócio do seu cliente. Gestão de projetos, gestor de tráfego, é um profissional que está ali de forma contínua. O cliente, nesse modelo de prestação de serviços fixos, ele não paga pelo que você faz hoje. Ele paga pela segurança de saber que amanhã tudo vai continuar rodando sem falhas porque você está lá de forma contínua. E consultorias. Consultoria é como se fosse um projeto. Ela tem um começo, um meio e um fim. Você resolve uma dor específica. Uma dor. Solução, diagnóstico, solução, direcionamento, implementação, beijo e tchau. Exemplo. Eu vou entregar uma consultoria com foco em processos. Eu vou entregar uma consultoria com foco em implementação de um funil de venda. Eu vou entregar uma consultoria de lançamento. Eu vou gerenciar o projeto de lançamento dele do início ao fim e vou sair do negócio. A consultoria, ela não está na rotina. Ela entra para resolver uma dor e abre caminho para um próximo nível. Porque esse cliente ele pode renovar com você ou até mesmo querer que você resolva dele de forma recorrente. Aí são outros entregáveis, outros valores. Ok? Aqui para vocês a diferença do profissional que é júnior, pleno e sênior. Por quê? Na hora de você construir a sua oferta, é muito importante de você entender o que esse profissional faz e quem é você aqui no rolê. Hoje você é júnior, você está no início da sua carreira, você possui conhecimentos básicos e pouca experiência. Se você entrou na formação sem experiência nenhuma e está há um mês desenvolvendo habilidades técnicas, você é um júnior. Não, Nath, eu sou um pleno. Eu já tenho uma certa experiência, possuo autonomia para realizar atividades mais complexas. Não, Nath, eu sou o sênior. É o profissional com mais experiência e independente. Ele tem conhecimento mais profundo da área, que é o que eu quero tornar você. É o que todo gestor especialista que tem um certificado, que passa pelo projeto prático na formação, tem acesso. Você se torna um gestor especialista e sênior no mercado digital. Certo? Seguinte, depois vocês podem ler aqui com calma, ok? E você vai responder aqui. Onde você está hoje? Júnior, sênior ou pleno? Antes de você criar uma proposta, um material em PDF, você vai criar os seus entregáveis aqui. Suponhamos que você é um gestor pleno. E eu trouxe para vocês atribuições que um gestor pleno tem no mercado digital. Trouxe aqui para vocês. Não vou ler cada um, mas eu trouxe tudo aqui para vocês. Tudo que um gestor de projetos pleno faz no mercado digital. Tudo. Voltado para processos, projetos. Ó, o que está arriscado é o que ele não faz. Gerenciamento de cultura e pessoas. A gente está falando de gestor de projetos. Sênior. Então eu trouxe tudo aqui de entregáveis que poderiam ser referentes a esse gestor. Não estou júnior. Eu trouxe aqui exemplos de entregáveis que você vai olhar para o seu contexto e vai dizer, não, isso eu faço, não, isso eu não faço. Não, isso eu vou desenvolver na formação e daqui a 30 dias eu vou criar minha proposta. Ó, tá vendo aqui? O júnior, diferentemente do sênior, ele não entrega processos. Teoricamente, não. Há suas exceções. Mas como você é um gestor de projeto júnior, você ainda não tem conhecimentos técnicos e avançados sobre outras áreas da gestão.
Então, você vai olhar isso aqui com carinho e vai olhar para você mesmo, para o seu momento atual e dizer o que eu faço, o que eu não faço. Aqui embaixo, nós temos dois exemplos do nosso PDF. Aqui, ó, você vai ser direcionado para o nosso modelo. Para você criar o PDF, tá? Deixa eu voltar aqui para nossa página de Google. E aqui, antes de você levar para o PDF, você vai estruturar. Qual é a oferta Black? E eu trouxe aqui em média, tá? Pode ser menos, pode ser mais. Dentro da formação, eu cuidado cada um dos nossos alunos para que isso fique coerente exatamente com o seu momento, tá? Então aqui eu trouxe alguns exemplos de entregáveis. Não precisa ser muito, seja objetivo. Olha para o seu cliente ideal que você estruturou. Ele precisa disso aqui? Ele tem essa dor de processos? É óbvio que você vai ter, você vai colocar processos. Ele tem a dor de gerenciamento de projetos de lançamento? É óbvio que você vai colocar aqui. E lembra, quanto mais acesso a você, quanto mais entregáveis, mais caro é a sua oferta. Uma oferta bem estruturada é isso. É sobre você criar soluções inteligentes para o seu cliente, gerando desejo pela oferta e não pelo preço. Ok? O plano premium, ele é mais caro. Por quê? Eu tenho mais entregáveis. Certo? Coordenar a estratégia de lançamento. Você vai trazer mais entregáveis aqui, ó. Mapear toda a atividade de fluxo produtivo, padronizar e documentar atividades que não tem no plano anterior. Entende? O que é uma oferta bem estruturada? Aqui, na oferta de 2.500, eu não tenho esses entregáveis. Então, precisa estar muito claro na sua oferta o que eu faço e o que eu não faço. Porque lá na frente, ai, Nath, eu tô trabalhando muito e ganhando pouco. Você fez isso daqui? Sim ou não? Diga para mim. Diga para mim. Seja sincero ou sincera. A partir de agora, você vai achar uma boa oferta de acordo com os pontos e com o desejo do cliente high ticket que você desenhou. Ok? Não vou me aprofundar mais, eu poderia ficar o dia inteiro aqui falando só sobre ofertas, mas eu quero que você implemente, tá? Então, deu check. Criação de proposta, serviços, oferta high ticket, deixar o seu PDF pronto, que a gente está trazendo de presente para vocês também, tá? Ó, meu posicionamento da porta para dentro, meu cliente high ticket, minha matriz de autoridade, criação de proposta, eu já estruturei. Agora a gente vai se posicionar da porta para fora. Agora sim eu vou pensar em criar conteúdo. Agora sim eu penso o que postar nos stories. Antes disso, não. Antes disso, você está perdendo tempo. Parte 2. A gente está falando de foto, a gente está falando de bio, a gente está falando do destaque, a gente está falando do formulário. A gente está falando de uma estrutura mínima viável para você prospectar cliente ou então esperar a sorte bater na porta. O que é isso? Você recebeu uma indicação e o cliente vai lá no seu perfil e o seu perfil está pronto para esse cliente chamar você para uma reunião. Então, você vai ter uma estrutura mínima viável para prospectar, seja uma prospecção ativa, onde você vai atrás do cliente, ou uma prospecção passiva, onde você pode criar anúncios. A gente tem esse funil também dentro da formação, onde você cria anúncios, chamando, conduzindo esse cliente para uma call de venda, para uma reunião de diagnóstico, por exemplo. Esse funil é um funil mais avançado que a gente só compartilha dentro da formação. Ok? Mas o que eu estou entregando aqui para você é o suficiente para você fechar com o seu primeiro cliente ou seu segundo cliente, porém um cliente high ticket. Certo? Então, antes de você implementar o funil do desafio do gestor 10K, a gente vai deixar essa estrutura mínima viável, a gente vai arrumar a sua casa, tá? Então, aqui em construção do perfil high ticket, eu trouxe para vocês como que você cria uma bio estratégica. Tem um passo a passo daqui do que é uma bio estratégica. Uma bio estratégica, eu vou abrir aqui, ó. Quando o assunto é bio, precisa estar muito claro. Quando o seu cliente potencial chegar no seu Instagram, ele precisa identificar o seu posicionamento linha reta, cliente high ticket, precisa identificar o seu posicionamento linha reta, a sua especialidade ou nicho. No que você é especialista? Você precisa fugir do óbvio. Evite, te ajuda a organizar processos do seu negócio. Quantos fazem isso? Quantos gestores fazem isso? Não especialistas. Ok? E você não é mais um. Qual o sentimento que você precisa gerar no seu cliente? Nossa, há algo novo aqui. É avançado, mas é simples. É acessível. Eu posso contratar. Gostei dessa pessoa. É aqui que eu quero ficar. É aquele sentimento, nossa, essa pessoa me passou autoridade. Gostei dela, quero conhecer mais. Para quem é? Social, é uma agência de marketing? É para mentora? É para infoprodutora? Para quem é? Qual o problema que você resolve? Qual é o seu diferencial? E uma projeção de resultado. Você vai trazer para cá quem é o seu público, qual é a sua especialidade, qual é a promessa e qual é a projeção de resultado. Trouxe aqui alguns exemplos para vocês, para que fique mais claro. Uma infoprodutora. Vamos eliminar psicólogo. Vamos eliminar da sua rotina as distrações que intensificam o TDAH. Você vai se sentir focada e produtiva, encontre a sua melhor versão já na primeira consulta. Olha a especificidade dessa promessa, dessa bio. Nutricionista. Criador do pão 30D, para mulheres que querem perder 10 quilos ou mais em 90 dias, sem precisar cortar o pão da dieta com o bumbum empinado. Olha a especificidade. Eu estou trazendo exemplo aqui para vocês, tá? Não precisa ser tão específico assim. Mas eu preciso, o seu cliente precisa entrar no seu perfil e identificar isso. Ok? Exemplos reais aqui, ó. Deixa eu. Opa. Tá.
Gestor e mentora de social media que deseja estruturar a sua agência rompendo a barreira dos 10K com gestão de performance. Olha a clareza. Ela não está falando de uma social media que está iniciando. Ela está falando de uma social media que quer romper o faturamento de 10 mil por mês. Entende? Prestadora de serviço. Ela está se comunicando com uma prestadora de serviço. Olha da Academia Brasileira do Gestor Especialista, da ABGE. Do Brasil, formando gestores de projetos digitais e especialistas que faturam de 10 a 20 mil por mês com serviços high ticket, seja consultoria ou serviços. Tá vendo a especificidade da ABGE? Olha o da Natália, onde o foco é a GHV Educação, que é a Gestão High Velo Educação. Foco no gestor, na ação de venda do lançamento da formação. Head de gestão e folder da Academia ABGE, fatura de 10 a 20 mil por mês como gestor de projeto especialista, 3 aulas gratuitas no dia 6 a 7 de outubro, vagas limitadas. A gente está numa ação de venda, então por isso que a minha bio está dessa forma. Mas assim que passar a ação de venda da formação no meu perfil, a gente troca. Head de gestão e folder da ABGE. Aqui o seu negócio digital vende todos os dias. Com time enxuto, liberdade operacional e previsibilidade. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Aqui eu tô focando em quem? No negócio, no empresário que vende todos os dias, que tem time enxuto, que quer liberdade operacional e previsibilidade. São personas totalmente diferentes. Olha por isso. É importante? Ela é muito importante. Depois que eu estruturei todo o meu posicionamento da porta para dentro. Trouxe aqui um framework para vocês, tá? Para vocês conseguirem desenvolver a bio de vocês. E por último, um checklist. O cliente ideal está claro? O seu método diferencial está evidente? Existe uma promessa? É possível ter uma projeção de resultado? Você avança. Nath do céu, eu tô começando. Eu não sei qual é a minha especialidade, eu não tem problema. Faz, só faz. Dentro da formação, vai validar, vai acompanhar vocês. Ou não tá na formação ainda, me manda lá no meu direct que eu valido. Você só precisa caminhar. Você só precisa entender o que as pessoas estão fazendo e como que eu consigo adaptar para o meu contexto atual. Não é copiar ninguém. Fechado? Então, tá. Vamos ponto de partida. Foto, bio. Aqui, ó, destaques. Eu trouxe para vocês também framework de destaques. Você vai criar 3 principais e únicos destaques no seu perfil profissional. Não precisa mais do que isso. Você vai utilizar palavras impactantes, frases curtas, simples, e você vai utilizar as suas ideias para garantir que a sua mensagem seja uma mensagem memorável. E um ponto importante. De 25 a 30 palavras nos stories. Cuidado com a quantidade de texto. Seja objetivo, o menos é mais. Ok? Qual é o objetivo do destaque? Resumir ali a minha vida? Um monte de coisa aleatória? Não. Pelo menos no seu perfil profissional, não. Pelo menos de um gestor de projetos especialista, não. O objetivo do destaque é converter visitantes em seguidores e clientes, recepcionando, cativando quem chega no seu perfil do Instagram e oferecendo uma oportunidade. Eu vou dar exemplo aqui do começo aqui, por exemplo. Tem aqui um passo a passo, um framework para você. E também clicando aqui, eu tenho um exemplo, tá? De como eu fiz no meu perfil. Você vai colocar aqui, ó, exemplo, e aqui tem um roteiro. Tudo mastigadinho para vocês, sem desculpas. Ó, aqui, por exemplo, deixa eu, no para você ver. Qual o CTA? Agora eu acho que você entendeu que precisa gastar menos energia e dinheiro no seu negócio, produzindo até menos e fazendo as ações corretas. Se você quer mudar o seu resultado agora, você tem menos de 24 horas para garantir a oferta exclusiva nesses stories. Clica aqui e eu comente XYZ, um exemplo. Então, tem um funil. O destaque também é um funil. É todo o trajeto, é todo o percurso que o lead ou o cliente passa para ter acesso a você. Ok? E aqui também eu tenho uma mensagem de abordagem. Tudo mastigadinho para vocês, tá? Eu tô dando 30% do que a gente tem dentro da formação. E eu trouxe para cá os 3 principais destaques que você precisa fazer. Precisa fazer amanhã? Não, criatura. Um de cada vez. Principalmente os posts. Foto, bio. Por último, os destaques. Faz um nessa semana. É o que você vai produzir nos stories e salva. Daqui a 5 dias, faz o da minha história e salva. Ok? Bom, avançado. Bio check, destaque, check. Você tem um desafio pela frente. Você vai criar todos os dias isso daqui. Destaque. Formulário na bio. Contrate o meu serviço. Fale diretamente comigo, o link do WhatsApp. Você quer fechar com o cliente, mas você não tem um formulário de pesquisa para identificar quais são as suas dores, quais são as suas dores. Quantas pessoas tem no seu time hoje? Como é que você quer fechar com o cliente se você não consegue nem fazer o dever de casa antes de entrar numa reunião de venda? Não se entra numa reunião de venda se antes você identificar qual é a solução que você pode entregar para ele. Você já tem que entrar numa call de venda com um PDF pronto, que você já teve acesso. Você precisa desse formulário na sua bio para coletar essas informações. Ou então até mesmo no direct, pré-qualificar esse cliente. Isso se chama profissionalismo. Isso você faz em 5 minutos no Google Forms. Entende a diferença? Criar de 6 a 9 conteúdos no feed do Instagram. Aqui eu trouxe para vocês também um pedacinho do funil do conteúdo 10K. Que são os conteúdos que você vai copiar e colar no seu feed do Instagram, tá?
Aqui você vai aprender a criar um funil estratégico de conteúdos que vendem e não apenas ter um perfil bonitinho. Você é um profissional, você não tá ali para influenciar, você não tá ali para ficar postando conteúdo o dia inteiro. Essa é uma estrutura mínima viável para você fechar com o seu cliente. Ponto. Trouxe para vocês um banco de headlines com diversos objetivos diferentes. Conexão, autoridade, venda e educação. Tudo mastigadinho aqui para vocês. Ok? Como é que vai funcionar esses conteúdos? Você vai postar de 6 a 9 conteúdos, não mais do que isso. Nath, eu só posso postar 6. Não tem problema, faz. Quais são os principais? Esses 3 fixados. Como contratar um serviço de gestor de projeto especialista em X passos? Ah, não quero essa headline. Vai lá no banco de headline e usa outra. Quem é o seu nome? Como me tornei especialista? Esse tem no meu, por exemplo. Como fulano, um cliente que saiu de X para Y após implementar o meu processo operacional. Um exemplo. E aqui dentro, aqui, ó, ganchos do posicionamento linha reta. Você vai usar os ganchos do posicionamento linha reta que você desenvolveu, lembra? Lá no posicionamento da porta para dentro, para se conectar com o seu cliente. Variações nos formatos. O que é isso? Isso aqui está muito relacionado ao brand. Olha antigamente aqui, ó. Tá vendo? Uma foto minha, uma foto de fundo da mesa, uma imagem de apoio, uma foto minha, uma foto de aluno. Não é só... Imagina pegar esse modelo aqui de carrossel e um do lado do outro. Você precisa mesclar os formatos e o layout. Você precisa trazer mais você. Olha, a minha mesa de trabalho. Isso aqui é importante. É, porque eu já fiz o trabalho de casa. Eu sei exatamente com o que eu tô falando. Eu sei exatamente as dores que eu resolvo. Então, é importante, sim, o brand, o visual. É, a partir do momento que você já tem um posicionamento da porta para dentro definido. Ok? Então, trouxe aqui um exemplo para vocês também. Não tem desculpa. Meu objetivo aqui é entregar conteúdo de verdade para que vocês executem. Combinado? Então, aqui, ó, a gente finalizou todo o sistema de implementação. Quero fechar com o cliente. Esse é o resultado que você deseja. Mas como você vai conseguir isso? Eu entreguei todo o processo aqui para vocês. De forma gratuita. Porque eu, de fato, eu quero que você tenha resultado. Eu quero que você veja exatamente do poder que é a formação. Eu não brinco lá dentro. Não tem meia dúzia de aulas. Hoje já deve ter mais de 120 aulas lá dentro. E a tendência é fazer a nossa comunidade crescer cada vez mais. Essa é a nossa cultura. Essa é a minha missão. Transformar profissionais comuns em verdadeiros gestores de projetos especialistas, capacitados e muito bem pagos. Porque vocês estudaram, vocês se capacitaram. Ok? E por último, não menos importante, para a gente finalizar a nossa primeira aula. Nossa primeira aula. Isso é só a primeira aula, né? Seguinte, um presente para você. Seu perfil está estruturado, seu posicionamento da porta para dentro, ok. Seu posicionamento da porta para fora, ok. Nesse funil, é um dos funis que a gente tem dentro da formação. Porém, é um funil que gera mais resultado para os nossos alunos e você não precisa investir em tráfego pago. Veja bem, eu tenho prova social de alunos que fechou consultoria de 10 mil reais sem investir R$ 1 em tráfego pago, implementando esse funil. Você vai aprender como utilizar esse funil de prospecção ativa como rotina no seu perfil, depois que você estruturou ele. Você não vai implementar esse funil sem isso aqui ter feito. Senão, você está fazendo errado. Não estou ensinando isso aqui para vocês. Eu estou entregando todo o passo a passo para vocês antes de vocês começarem a prospectar. Aqui dentro, nós temos o sistema, o template, no funil, que são 7 dias. Tudo mastigadinho aqui para vocês. Passo 2, passo 3, passo 4. Só que eu não vou me aprofundar dentro da nossa comunidade, dentro da nossa área de membros, o treinamento completo do funil. Foi uma aula ao vivo que a gente entregou, e eu tenho ali explicando passinho por passinho como você executar esse funil com essa ferramenta. Então, eu estou entregando para você implementar e executar por 7 dias esse funil, sem o nosso acompanhamento. Entrando na formação, obviamente, você vai ter o nosso acompanhamento, tanto nas aulas de suporte como nas aulas avançadas. E a gente tem a nossa comunidade para você sempre receber apoio, não só do nosso time, mas dos outros gestores também. Então, clicar aqui, você consegue ser direcionado para o WhatsApp do nosso time e solicitar o acesso. Aqui você já vai ter direto da plataforma, mas você também vai receber no seu e-mail assim que o nosso time liberar o acesso para você. E aqui você já encontra a ferramenta atualizada, tá bom? Eu quero que você execute, senhoras e senhores. Vou parar agora aqui o compartilhamento da minha tela e dizer que o que eu estou entregando aqui para vocês é o que você precisa para se movimentar, para você executar. Fechar com o cliente high ticket é muito mais fácil do que parece quando você entende desse processo, quando você executa, quando você implementa. Só que eu preciso ser muito sincera com você. A partir do momento que você fechou com o cliente, Nath, o que eu faço nos primeiros 30 dias? Como que eu entrego aquilo que eu prometi? Aí a gente está 100% da nossa próxima aula, que é como que você fideliza e retém esse cliente. O que você faz nos 30 primeiros dias após esse contrato fechado? É sobre isso que a gente vai falar na nossa próxima aula. E eu te vejo até lá.